Qual o maior erro que o personal trainer pode cometer na hora de prescrever o treinamento de força? Eu sou o professor Rodrigo Baladã e eu vou abordar esse assunto nesse próximo vídeo para você que me acompanha. Inicialmente, antes de começar a apresentação efetivamente, eu preciso fazer uma revisão em fisiologia neuromuscular. Segundo o Colégio Americano de Medicina Desportiva e segundo a NASCA, que é a National Strength Condition Association, que é a maior instituição de prescrição de treinamento de força no mundo, afirmam que existem de uma forma macro, numa análise grandiosa, mais generalista, 3 tipos de fibra predominantemente para contração muscular. As fibras tipo 1, que são as fibras vermelhas, oxidativas, lentas, que têm pouca capacidade de geração de força e bastante resistência. Essas fibras elas seriam, num treinamento de força, recrutadas de forma predominantemente a partir de 40% de 1 RM, de uma repetição máxima. As fibras tipo 2, que são as fibras brancas, são as fibras de força e potência, que se dividem em 2A e 2B, são fibras com alta capacidade de geração de força. Essas fibras de força se dividiriam em 2A e 2B. As fibras de contração rápida 2A, que seriam os tipos de fibra que mais hipertrofiam, devido à maior facilidade de transcrição do filamento de DNA a partir de um RNA mensageiro, isso porque em sua estrutura molecular existe uma maior quantidade de ribossomos, e para você que fugiu da aula de biologia no 2º grau ou fugiu das aulas de bioquímica na graduação de educação física, ribossomos são estruturas, organelas, contidas no núcleo celular, que são responsáveis pela duplicação do DNA, ok? Por isso as fibras de contração rápida 2A são as fibras que mais hipertrofiam. E num treinamento de força, essas fibras, as fibras de contração rápida 2A, elas se estimulariam, seriam estimuladas, seriam recrutadas de forma predominantemente a partir de 60% de 1 RM. E as fibras de força extremamente glicolíticas, que são as fibras de alta capacidade de potência e geração de força, que são as fibras 2B ou 2X, como muita gente prefere assim chamar, a depender da literatura, do autor. Essas fibras seriam recrutadas de forma predominantemente durante um trabalho de força a partir de 80%, 85% de 1 RM. De uma maneira geral, de uma maneira globalizada, de uma maneira generalizada, é mais ou menos isso que a gente encontra na literatura. Partindo desse princípio, surge então o objetivo desse vídeo, que vai fazer com que a gente encontre isso aqui na literatura. Isso aqui é uma tabela. Essa tabela ela é uma tabela que foi publicada em diversos livros, inclusive em livros que foram traduzidos para o português, inicialmente lançada no livro do Fleck, do Kramer, aquele tradicional de capa vermelha que chegou aqui no Brasil na ArtMed, 5 anos depois de sua publicação nos Estados Unidos, para você ver como é que o acesso à informação de bibliografia no Brasil é super atualizado. Um livro é lançado lá em 97, chega aqui no Brasil, eu acho que o ano de publicação foi 2001, 2002. Aquele livro tradicional de treinamento de força, Fundamentos do Treinamento de força e potência, não lembro, 4 ou 5 anos depois de ser lançado nos Estados Unidos. Muito bem, não tem problema. A questão é que essa tabela ela é explicitada, apresentada em diversos livros de treinamento de força. E o que essa tabela diz? Essa tabela diz que, dado um número máximo de repetições, você estaria de forma predita, através dessa tabela, numa intensidade relativa ao 100% da força máxima, ao 100% de 1 RM. Então, por exemplo, nesse exemplo aqui que eu estou dando, se você colocar o teu aluno lá num exercício, por exemplo, como o agachamento, certo? E ele realizar 20 repetições máximas, tentar realizar a 21ª e não conseguir, você estaria com 20 repetições máximas fielmente acreditando que ele estaria fazendo o quê? Um trabalho de resistência. Se você chegar na tua academia hoje e colocar um aluno para fazer um teste de repetições máximas em qualquer exercício e o teu aluno realizar 20 repetições máximas
e você perguntar para alguém que tipo de trabalho ele está fazendo, certamente, tradicionalmente, qualquer profissional de educação física vai estar dizendo que o teu aluno vai estar trabalhando predominantemente resistência de força, resistência muscular localizada, a famosa RML. Ok, a tabela, ela corrobora com isso. Se você fizer, por exemplo, 20 repetições máximas, você estaria trabalhando a 50% de um RM. 50% de um RM é força de resistência. Fibra tipo 1, fibra vermelha, oxidativa. Perfeito? Se você acredita nisso, eu posso dizer o seguinte: lamento profundamente por você. Você está atrasado, porque você não pode usar essa tabela. E existem evidências na literatura que usar essa tabela e trabalhar por repetições máximas, querendo inferir uma intensidade relativa ao 100%, é impossível. E é exatamente isso, e exatamente o porquê disso, que eu trouxe um artigo justamente para mostrar que você que é personal e usa esse tipo de tabela, eu coloco o meu aluno para trabalhar com um número máximo de repetições, o que interessa é isso. Se o meu aluno falhou em 10 repetições, músculo não sabe contar, então ele está trabalhando hipertrofia. O artigo que eu vou apresentar agora mostra exatamente isso, que você não pode inferir que, dado um determinado número de repetições máximas, você vai estar a tantos por cento de um RM, de uma repetição máxima. Preste atenção. Esse artigo aqui, que é um artigo como autor principal, o Shimano, é um artigo fraco, é um grupo fraco de prescrição de treinamento de força nos Estados Unidos, né? É um artigo que foi publicado em conjunto, o Shimano como autor principal, mas é um artigo que só tem como autores nada mais, nada menos que o Kramer, que o Fleck, que o Sprienberg, que o Hackney, que a Hatfield, que o Fragala, ou seja, só gente desconhecida, só gente ruim que não publica nada em treinamento de força, né? Esse artigo saiu no Journal Strength Condition, é um artigo tradicional. E o Shimano como autor principal. Muito bem, a proposta desse estudo foi determinar o número máximo de repetições que indivíduos treinados e não treinados podiam realizar durante exercícios de pesos livres em determinadas porcentagens de um RM. Normalmente, esse texto aqui, esse segundo, cita outros autores, onde o Shimano colocou como citação no estudo dele, e que esse autor aqui, que é o número 5, que tem que olhar lá atrás nas referências para ver quem é, ele dizia que a intensidade do treinamento ela é usualmente baseada ou no número máximo de repetições ou num percentual de um RM. E que se a prescrição do treinamento de força for baseado num número máximo de repetições, exemplo, ou seja, 6 repetições máximas, então as adaptações ao treinamento elas seriam relativamente previsíveis, ou seja, exatamente o que a tabela diz. Se você trabalha 20 repetições, com toda sinceridade, o que você acha que teu aluno está trabalhando? Resistência. Se teu aluno faz 4, 5, 6 repetições no máximo, no agachamento, no supino, o que você está dizendo que ele está trabalhando? Força. E tradicionalmente, quando o teu aluno está trabalhando lá entre 8, 10, 12 repetições, você infere, você afirma que o teu aluno está trabalhando hipertrofia. E é exatamente isso que o Shimano mostra. Você não pode afirmar que, dado um determinado número de repetições, o teu aluno vai estar trabalhando força, resistência ou hipertrofia. Isso é inviável. E o artigo vai mostrar exatamente isso. Então, olha só, qual foi a metodologia do artigo? 8 homens treinados e 8 homens não treinados. Eles fizeram um teste de uma repetição máxima. Quais foram os exercícios testados? Agachamento livre, supino reto e rosca bíceps. Antes das sessões, eram realizados 5 minutos de aquecimento em ciclo ergômetro e uma série de 5 repetições a 50% de uma repetição máxima. O treino em si, os testes em si, a avaliação, era composta por uma série até exaustão, de forma aleatória. As intensidades que eles escolheram para testar esses 3 exercícios foi 60%, 80% e 90% de RM. Não necessariamente nessa ordem crescente, 60%, 80% e 90%, ou decrescente, 90%, 80% e 60%. Isso era escolhido de forma aleatória.
Como é que era a característica do treinamento? Eles descansavam 20 minutos entre os exercícios e 48 horas entre as sessões. Como é que funcionava então? Então olha só, eles tinham 3 exercícios, agachamento, supino e rosca direta. 3 intensidades, 3 vezes 3, 9. Eles precisavam ser testados 9 vezes, certo? Entre os exercícios numa sessão ele vai fazer agachamento, supino e rosca direta. Não importa a intensidade, porque a intensidade era escolhida aleatória. 20 minutos de recuperação entre os exercícios e para cada sessão, eram 3 sessões, 48 horas de recuperação entre as sessões. Tudo bem? Entendido? Então eles eram testados 9 vezes e eles eram aleatoriamente encaixados para que eles pudessem fazer todos esses processos avaliativos. Muito bem, um texto aqui tirado mais uma vez, que eu sempre gosto de fazer isso nas minhas apresentações, porque eu acredito que isso dá veracidade à apresentação e para você que está me assistindo e me dá crédito, você perceba que o que eu falo é o que eu tiro do texto do artigo, não é nada da cabeça do Rodrigo Baladã. Então o que esse texto aqui do artigo diz? Que cada sujeito realizou 3 sessões de testes. Cada sessão consistia de uma série até a falha dos 3 exercícios. Foi exatamente o que eu acabei de dizer. Back squat, bench press e arm curl, que é a rosca direta. Realizadas numa velocidade voluntária, ou seja, eles faziam a velocidade que eles se sentiam confortáveis. O percentual de 1 RM para cada exercício durante dados dias era diferente. E a ordem também das porcentagens selecionadas era escolhida e, de forma aleatória, era introduzida nos testes. Por exemplo, nas sessões dos 3 testes de sessões poderiam incluir, por exemplo, no primeiro dia, 60% de 1 RM para o back squat, 80% de 1 RM para o bench press e 60% de 1 RM para a rosca bíceps. No segundo dia, por exemplo, poderia ser 80% para um, 60% para outro e 90% para outro. Então, como eu falei anteriormente, era escolhido de forma aleatória. Essa tabela aqui de baixo, no artigo do Shimano, mostra exatamente o seguinte: as características do sujeito no baseline, pré-teste, certo? Entre as diferenças dos treinados e não treinados. E é óbvio que os indivíduos destreinados, comparado com os indivíduos treinados, tinham menor capacidade de geração de força, senão não se caracteriza um indivíduo treinado com relação ao indivíduo destreinado. Se o indivíduo treinado tem a mesma capacidade de 1 RM do que o indivíduo destreinado, tem alguma coisa de erro no estudo. E isso aqui, esse gráfico, corrobora com a fidedignidade na escolha dos sujeitos da pesquisa. Muito bem, lembra da tabelinha que eu falei que se você, personal trainer, você segue essa tabela, você tem que parar urgentemente de seguir essa tabela, porque a tabela é uma forma predita, é uma forma subjetiva e empírica de prescrever treinamento? No fundo, o que eu gosto de dizer é que essa tabela é um lixo, não serve coisa nenhuma para prescrever treinamento, principalmente para personal. Então os resultados do artigo do Shimano mostram justamente isso daqui. Olha só. Aquela tabelinha, lembra que eu falei que essa tabela mostra que se você tiver, por exemplo, a 20 repetições, você estaria trabalhando a 50% de 1 RM. 50% de 1 RM é um trabalho predominantemente de resistência, certo? Muito bem, olha os resultados do artigo do Shimano. 20 repetições, vamos pegar aqui, por exemplo, seja destreinado ou seja treinado, 20 repetições a gente pode pegar aqui tanto no bench press, porque a gente tem um desvio padrão, quanto no arm curl, que é a rosca direta, porque também tem um desvio padrão, seja para indivíduos destreinados, aqui com desvio padrão 21.6, 17.2 com desvio padrão também, então seja indivíduos destreinados quanto indivíduos treinados, 20 repetições, lá na tabelinha tá quanto? 50% de 1 RM, né? 50% de 1 RM, você tá treinando o que exatamente? Segundo a tabela e segundo qualquer informação que você perguntar para qualquer personal na academia. Ah, o meu aluno fez um teste no agachamento, ele fez 20 repetições. O que ele tá treinando? O cara vai falar, não, tá treinando resistência. Não, não tá treinando resistência. Ele tá a 60% de 1 RM e ele tá trabalhando
Hipertrofia, porque 60% de um RM, segundo o American College of Anasca, o recrutamento predominantemente se dá pelas fibras de contração rápida 2A, que é o tipo de fibra que mais hipertrofia. Então você não pode usar aquela tabela em hipótese alguma. Se você continua usando essa tabela, tira essa tabela da tua forma de prescrever treinamento, porque é o maior erro que você, personal trainer, pode cometer na hora de prescrever o treinamento de força. Você quer prescrever pelo número máximo de repetições? Sem problema nenhum, você pode prescrever pelo número máximo de repetições. O que você não pode é inferir que se o teu aluno, por exemplo, falhar em 10, ele está otimizando a hipertrofia, e que se ele falhar em 20, ele está otimizando a resistência, e que se ele falhar em 5, por exemplo, repetições, ele está otimizando o trabalho de força. Isso você não tem como inferir. Agora, você quer trabalhar com o número máximo de repetições? Trabalhe pelo número máximo de repetições, mas saiba que você não sabe exatamente a porcentagem relativa ao 100% que ele está trabalhando. E se você não sabe isso, no fundo, você não sabe nada. Porque se você não sabe o tipo de fibra predominantemente que o teu aluno está recrutando durante um trabalho de força, você não sabe se ele vai ter uma tendência maior a hipertrofiar, ou a ganhar força, ou a melhorar a resistência de força dele. Essa tabela não serve. Essa tabela é uma previsão, é uma forma que foi criada para facilitar a vida de quem trabalha em academia de ginástica, em quem trabalha com musculação. Mas você que é personal trainer e quer fazer um trabalho ótimo, você quer fazer um trabalho minucioso, primando a qualidade, você não pode usar uma tabela dessa. Você precisa fazer teste de carga máxima, seja lá qual for o que você quiser utilizar, você precisa fazer teste de repetição máxima, porque o teu aluno e o meu aluno, que me paga R$200 a sessão, não merece receber uma prescrição de treinamento baseada numa tabela empírica, generalista e completamente subjetiva. Na discussão do estudo, mais uma vez para mostrar para você que está me assistindo aí até o final, e eu agradeço os créditos por você continuar assistindo esse vídeo e ouvindo o que eu tenho para dizer. Na discussão do artigo, eles dizem que os achados primários destes estudos foram que mais repetições podem ser realizadas no agachamento, que no bench press, que é o supino, e que no arm curl, que é a rosca direta, certo? Ou seja, no agachamento conseguiu realizar mais repetições que no supino e que na rosca direta, em todas as intensidades. Geralmente, não existiu, de uma maneira geral, não existiu diferenças significativas no número de repetições entre indivíduos treinados e não treinados, ou seja, exceto a 90% de uma repetição máxima. Então, se o teu aluno é treinado ou destreinado, não vai existir diferença significativa. Mais um motivo para você não trabalhar por tabela. Nós também encontramos, nesses achados, mostramos que mais repetições podem ser realizadas em intensidades mais baixas. Isso é uma coisa meio óbvia, né? 60 repetições conseguem realizar mais repetições que 80 e 80 repetições conseguem realizar mais repetições que 90%. Isso aí é uma coisa meio óbvia. No entanto, esses achados, eles dizem exatamente isso, que não surpreendem, a partir do princípio fundamental que existe no treinamento de força, que é volume e intensidade são inversamente proporcionais. E ainda tem gente que eu já ouvi falar que ainda tem a cara de pau de dizer que volume e intensidade são diretamente proporcionais. Bom, então essa pessoa que fala isso vai conversar com o Shimano, com o Fleck, com o Kramer, com o Hackney, e aí discute com ele, porque eu continuo acreditando que no treinamento de força, volume e intensidade são inversamente proporcionais. Você não consegue realizar 20 repetições a 90% de um RM, consegue? Então são inversamente proporcionais. O número de repetições que podem ser realizadas durante exercícios de pesos livres parece ser dependente da massa muscular envolvida no exercício. Então, por isso que o agachamento, que é um exercício que exige o recrutamento de grande massa muscular, conseguiu realizar um número máximo de repetições, por exemplo, maior do que o supino e mais ainda do que uma rosca direta, que o bíceps é um músculo infinitamente menor. Todas as intensidades para cada grupo, o número de repetições realizadas no agachamento foi maior que o número de repetições realizadas no supino e no arm curl, que é a rosca direta. Foi exatamente isso que eu falei. Esse gráfico aqui, para finalizar essa tabela, esse gráfico do Shimano, ele mostra o seguinte, que o coeficiente de correlação por uma análise estatística de Pearson
ela só existe interação a 90% de um RM, ou seja, o número máximo de repetições, ele só se equivale à porcentagem relativa de um RM a 90% no exercício supino. Então significa dizer o seguinte, que se você usa a tabela para qualquer exercício, de todos os exercícios da musculação, para qualquer intensidade, 50, 55, 60, 75, 85, 40% de um RM, vai dar erro, e vai dar um erro absurdo. Você vai achar que o teu aluno está treinando resistência, o teu aluno está treinando hipertrofia. Você acha que o teu aluno está treinando força e ele está hipertrofiando. Aí sabe o que acontece? Eu costumo sempre dizer isso nas palestras e nos cursos que eu vou. Você pega uma cliente mulher que deseja enrijecimento de glúteo. Enrijecimento de glúteo é deixar o glúteo que nem pedra, é melhorar o tônus, a firmeza, o enrijecimento muscular. Para endurecer a fibra, num português claro para você poder entender, você que está me assistindo, eu preciso trabalhar com altas cargas e poucas repetições. Se eu uso uma tabela dessa e, por exemplo, minha aluna faz lá 5 repetições porque ela é destreinada num exercício qualquer para glúteo e eu afirmo que ela está trabalhando força, ela pode estar trabalhando hipertrofia. E aí sabe o que vai acontecer com o glúteo dela? Vai aumentar de tamanho. Quando ela colocar a calça jeans, sabe o que vai acontecer? A calça jeans não vai entrar, ela vai achar que está engordando e na verdade ela está ganhando massa muscular. Só que o que ela quer no glúteo não é aumentar o tamanho, é enrijecer a musculatura, tirar a flacidez de glúteo. E aí você acha que porque ela está fazendo 5, 6 repetições, ela está numa intensidade relativa a um RM acima de 85, 90% de um RM. E pode não estar, ela pode estar trabalhando a 70% de um RM, 75% de um RM, que já é bastante carga, mas é um trabalho predominantemente para hipertrofia e não para força. Se você gostou desse vídeo, se você curtiu esse conteúdo, entra lá no site da HiFit que tem muita informação para você. Esse e outros tantos assuntos fazem parte do curso Segredos da Hipertrofia. Esse curso está disponível online, são 8 horas de aula, onde eu abordo todas as questões relacionadas ao treinamento de força e derrubo diversos dogmas, paradigmas e crenças existentes na musculação. Não perde essa oportunidade não, o conteúdo programático está incrível, vale muito a pena você se aprofundar no conhecimento. Invista na tua carreira, invista em você. Você acha que isso é tudo? Não é tudo. Essa foi a parte 1 desse vídeo. Eu vou ainda lançar a parte 2, que é mais surpreendente ainda. Então, para você que assistiu esse vídeo até o momento, até o final, o meu muito obrigado. Não esquecendo, é claro, aos amigos tudo, aos inimigos a leitura. Um forte abraço e até o próximo vídeo.